Você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. E você sabe que muitas coisas aqui sobre a face da terra, elas refletem muito o mundo espiritual. E eu queria pregar para você hoje sobre crianças espirituais. Como assim, pastor, crianças espirituais? Existem pessoas que cresceram, se tornaram adultos espirituais, mas tem pessoas que ainda não desenvolveram, que ainda não cresceram. E aí o que acontece? Você vai perceber na Bíblia Sagrada que esse tipo de pessoa não consegue ter uma vida de acesso às heranças celestiais. Aquilo que Deus gostaria de dar, ele não consegue dar. Não porque ele não tenha capacidade e não porque ele não queira dar, mas é porque a pessoa ainda não tem estrutura. A pessoa não tem ainda uma capacidade para viver aquilo ali, né? A pessoa não tem. E eu queria começar então pregando para você hoje no Gálatas capítulo 4, versículo 1, onde assim está escrito. Atenção máxima e total agora a todos, tá? Diz assim: digo, pois, que todo tempo, quando você vê a palavra tempo, está denotando que, vamos dizer assim, existe um processo, podemos assim dizer, né? Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro, ele é menino, algumas traduções podem trazer como moço, que o herdeiro ele é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O que está escrito aqui nesse versículo? Esse versículo está falando que quando uma criança nasce numa família que tem bastante herança, que tem bastante condições, até ela atingir a idade das suas faculdades mentais, não tem diferença daquela pessoa que é escravo naquela propriedade, naquela fazenda, naquele reino, naquele local. Por que, pastor, que não tem diferença? Você viu aqui escrito que ele é dono de tudo, mas ele não consegue desfrutar, ele não consegue usufruir. Por quê? Porque ele não tem ainda capacidade para isso. Ele é uma criança, e você sabe que a criança, ela não tem a mesma estrutura de um adulto. Ela precisa amadurecer bastante, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, para depois ela tratar dos assuntos da família e usufruir daquela herança. Então o que eu descobri já aqui no começo desse versículo, o primeiro versículo já que nós estamos estudando, que não basta eu ter uma herança. Para mim ter acesso a ela, eu preciso de crescimento. E é isso que o pastor Michael tem observado na vida das pessoas. Eu tenho observado que Deus ele quer abençoar. Deus ele está querendo dar coisas maiores. Ele está querendo abençoar, sabe? Ele está querendo te abençoar com coisas maiores. Mas ele está esperando você ter um crescimento maior. Você ter uma estrutura maior para receber aquilo ali. Porque senão você vai acabar se machucando. Ou você não vai saber usar aquilo ali. Por exemplo, eu acho que você já foi em alguma loja de brinquedo com o seu filho, quando ele era menorzinho. E você viu lá, né? Acima de 4 anos. Acima de 6 anos. Então, você olha aquela questão da faixa etária nos brinquedos e você não dá para o teu filho, porque ele não tem a capacidade para aquilo ali ainda. Você tem condição ou não tem condição de dar o brinquedo? Você tem, mas ele não tem condição de idade para ter aquilo ali. Isso aconteceu várias vezes quando você vai até uma loja, né? E você tem uma condição melhor para dar para o seu filho um brinquedo, alguma coisa para ele ficar feliz, para ele entrar no momento dele de distração, de entretenimento. Você até pode, mas você vê que ele não pode usufruir daquilo. Você vê mesmo quando você vai no cinema. Você vai no cinema, lá tem faixa etária, né? Você vê acima de 18 anos, acima de 16 anos. Tem uns que é verificação da idade livre, aí é um verdinho assim com um L. Até as programações na televisão, quando eu acho que você vai assistir qualquer programação, tem uma faixa etária. Porque entende-se, né? Ou se traz o entendimento que tem alguns que não têm capacidade para assistir aquilo ali. E como eu falei, tem algumas crianças que não têm capacidade, tem alguns brinquedos que as pecinhas são pequenas. Se ele enfiar na boca e engolir aquele negócio, ele vai passar mal, não é verdade? Então Deus ele está falando isso aqui hoje comigo, com você, sobre a questão de estrutura. E eu queria que você agora deixasse marcado aqui, obviamente eu vou voltar para cá. Eu queria que você fosse no Salmo 103, versículo 14, 13 e 14. E Deus está de olho nisso, hein, pessoal? Vou te provar que Deus está de olho nisso. Quer ver que ele está de olho? Olha isso aqui. Salmo 103, versículo 13 e 14. O Salmo 103, o 13 diz assim:
como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E agora vem o que eu estou pregando desde o começo da mensagem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Eu quero que você fale junto comigo essa frase. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Então não tem alguém que conheça melhor um filho do que o pai. O pai, ele que consegue perceber se o filho tem ou não tem estrutura para aquilo. Eu que vou observando o crescimento do meu filho, Felipe, eu vou observando o crescimento dele e eu percebo isso. Eu percebo o quanto ele está avançando. As frases dele já não são mais as mesmas frases de quando ele era criancinha. Até a questão da dicção, né? A criança, quando é pequenininha, ela não consegue falar as palavras ainda. Você vê, ela fala ainda, sabe, que nem bebezinho. Ela fala, em vez de falar ônibus, ela fala umbus. Qual outra palavra que o Felipe falava também, que ele falava estranho? Como é que era? Várias palavras, você vê que ele falava assim com dificuldade. Hoje não, hoje ele fala a palavra exatamente do jeito que é e tudo mais. Você vê que a roupa do meu filho agora já não quer mais usar qualquer roupa. Ah, mãe, essa roupa aí não. Mas quando ele era criancinha, a gente vestia ele que nem um palhacinho, ele ia junto com a gente. Né? Tô certo ou tô errado? Né? Você veste que nem um palhacinho, tudo coloridinho. Ai, que bonitinho. Vai vestir essa roupa em você. Né? Você está dando risada, mas é fato, né? É fato. Então assim, Deus, ele conhece a nossa estrutura. Ele vai percebendo o quanto a gente vai crescendo, o quanto a gente vai amadurecendo, o quanto a gente vai aumentando. Porque quando você vê a palavra estrutura, você está falando de suporte, você está falando de capacidade. Você está pensando agora aqui, por exemplo, em construções. A primeira coisa que se faz numa construção é o teto ou é a estrutura de baixo, o alicerce? E exatamente, então, primeiro você vai colocando uma estrutura, você vai colocando uma capacidade de suportar. Depois que tem uma capacidade grande de suportar, você vai colocar sobre aquela construção, então, você vai colocar o telhado, você vai colocar as paredes, você vai colocar, fora isso você não coloca. Então Deus está dizendo isso. Volta para Gálatas capítulo 4, versículo 1, onde nós estamos. Então, nós estamos lendo lá Gálatas 4:1, onde diz, vou ler novamente contigo. Digo, disse o apóstolo Paulo, né? Digo, pois, que todo tempo então é um processo, pode demorar, então não é do dia para a noite. Tem gente que amadurece mais tarde, tem gente que amadurece mais cedo. Me disseram, né? Eu não tenho filha menina, né? Ainda, né? Vai saber o que vai vir daqui para frente, né? Mas diz que a menina amadurece mais rápido que o menino. Não sei se procede. Você que de repente tem... Quem tem menino e menina em casa? Menino e menina. A menina amadurece mais rápido? Diz que a menina amadurece mais rápido, ela põe mais cabeça do que o menino e tal. Então o que acontece? Diz que todo o tempo em que o herdeiro, ele é herdeiro, tem uma herança, tem uma coisa, sabe, tem uma coisa para receber. Existe, vamos dizer que ele nasceu numa família rica, tem alguma coisa grande para receber. Ainda que ele seja herdeiro, quando o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Pastor, qual que é a diferença entre... Por que ele está falando aqui sobre o escravo? Que o escravo não tem autoridade sobre nada. O escravo não tem autoridade. Ele está ali só se sujeitando, ele está ali só obedecendo às ordens às ordens do patrão. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para o pessoal de Gálatas, que enquanto nós somos moços, meninos, crianças espirituais, nós somos também pessoas que nós não temos noção, e sem ter noção nós não temos autoridade, nós somos escravos. Mas depois que você começa a ter noção, você começa a ter autoridade, você começa a ter entendimento, você começa a ter noção das coisas. Então Deus está esperando eu ter mais noção das coisas espirituais para me dar coisas maiores. E ele fala mais no próximo versículo aqui, que eu não quero esquecer de nada que eu estou pregando hoje. Então tem um processo para crescer. Enquanto esse processo vai se dando, diz que ainda que você tenha uma herança, você não tem acesso a ela, porque você não tem noção, não tem entendimento, automaticamente você não tem autoridade sobre isso.
Você é como se fosse ainda um escravo, um servo. No versículo 2 diz assim agora: mas está debaixo, olha o que diz, mas está debaixo de tutores e curadores. É alguém que está ali sempre assessorando e ajudando. E aí diz assim, ó, até o tempo determinado pelo Pai, né? Então até ter discernimento, saber administrar, né? Então a Bíblia Sagrada está falando que até eu ter esse discernimento, eu tenho que ter tutor, eu tenho que ter, sabe, eu tenho que ter um tutor, eu tenho que ter um curador, eu tenho que ter aquela babá, me perdoe falar essa palavra, mas é fato, né? É uma babá que fica cuidando, é alguém que fica ali. E você vê uma diferença muito grande de criança para adulto. Por exemplo, né? Quando uma criança se machuca, né? Uma criança se machuca, ela abre um berreiro, irmão. Ela abre um berreiro, ela chora, ela grita, meu Deus do céu. Você até fica pensando, Jesus, o que aconteceu com meu filho? Você fica apavorado, você diz assim, meu Deus, o que foi que aconteceu contigo? Você está abrindo esse bocão, chorando. Aí ele diz, papai, bati o braço. Você vê que não é uma coisa tão grave. Mas ele é criança, e a criança se desespera com uma facilidade muito grande. Já o adulto bate o braço, bate a perna, o que o adulto faz? Ai. Muitas vezes põe a mão até no braço e diz assim, ai caramba, ai meu braço. Quem já fez assim, ó? A criança faz isso? Que nada, a criança berra. Isso aqui espiritualmente muitas vezes é parecido. Tem gente que passa uma luta, alguma coisa, a pessoa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, parece que vai morrer. E o adulto não, o adulto já repreende, está amarrado em nome de Jesus, já caiu por terra. Isso não vai subsistir, isso não vai continuar. Você vê outra coisa, que diferença entre criança e adulto quando é cobrado. Você já viu quando você cobra uma criança? Como é que ela faz? Ela cruza os braços e faz assim, ó. Vai lá. O adulto não. O adulto pode não concordar, mas ele abaixa a cabeça e diz, sim senhor. É diferente. Ele não faz biquinho, não faz carinha. Não, ele vai lá e obedece. Isso é uma diferença entre criança e adulto espiritual. Você vê, a criança não tem responsabilidade. A criança não tem responsabilidade. A criança, se você não acordar ela de manhã, ela dorme até meio-dia, irmão. Ela dorme até meio-dia, ela não tem aquela noção que ela vai ter que pagar conta, que ela vai ter que, ela vai ter que almoçar de meio-dia. Se você não fizer um almoço, se você não der um almoço para a criança, ela vai comer? Vai comer nada, irmão. Ela vai comer, e outra, se você começar a entupir, dar ela chocolate o dia inteiro, ela come chocolate ou não come? Ela come chocolate o dia inteiro, vai comendo, ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade. O adulto já não. O adulto, ele sabe a hora que ele tem que acordar, levantar de manhã. O adulto sabe a hora que ele tem que ir trabalhar. O adulto já coloca roupa, o adulto já, né? O cara, que nem hoje de manhã eu vi a Catiane, antes de sair de casa, o Felipe lá, mãe, a minha unha, eu acho que a unha dele quebrou, sei lá, que a unha da criança é bem lisinha, né? Ai, minha unha quebrou, a unha do pé, a Catiane, ai meu Deus, tá lá a Catiane com um cortador de unha de manhã cedo. Isso é coisa de criança, não é coisa de adulto. Adulto não faz isso. Ou você acorda de manhã assim, ai minha unha, ai mamãe corta, você não faz isso. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Por isso que eu quero te mostrar aqui o que está falando na Bíblia Sagrada, que tem gente que ainda tem que estar debaixo de tutores. Espiritualmente falando, tem que estar debaixo de tutores, tem que estar debaixo de curadores, babá, até o tempo determinado pelo pai, até que o pai enxergue que passou aquela fase, passou por aquele processo, já não é mais um bebê, já não é mais uma criança. O Felipe mesmo, meu filho, voltando a falar dele, já que estou falando de criança, né? Quando eu chamo ele de bebê, ele diz, rapaz, não me chama mais de bebê. Ele está começando a querer, né? Então, o que você observa aqui? Deus está esperando em nós. Deixa marcado aqui que eu vou voltar para cá. Vamos para 1 Coríntios 13, versículo 11. Deus está aguardando a gente passar essa fase. Essa síndrome do boné de helicóptero. Né? Do macacão, do pirulito na boca. Diz assim a Bíblia Sagrada agora, vamos meditar. Você vai ver uma palavra aqui que é uma palavra-chave, uma palavra-chavão, como diz, né? Diz assim em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, então já passou essa fase, né? Mas quando eu era menino, eu falava como menino, eu estava falando para você até agora há pouco sobre isso, né? Eu falava como menino, sentia como menino, ai, né? E eu discorria, eu agia como menino, sem responsabilidade, sem compromisso. E, irmão, de vez em quando dá até saudade, né, irmão?
Vai me dizer que não dá saudade de vez em quando, você não sabia nem quanto que era o preço do leite. Você não sabia quando era o preço do leite, você não sabia o que era pagar aluguel. Lembra? Você não sabia de nada, irmão. Sabia nada, inocente. Então, quando você era menino, você nem estava aí. Você estava, né? Você deixava o teu pai e a tua mãe cuidar de tudo. Você deixava o teu pai e tua mãe, né, tratar por você. Se não foi teu pai, tua mãe, teu avô, sei lá quem cuidou de você, né? Então, quando eu era menino, falava com o menino, desse papinho, né, que nada a ver. E outra coisa de criança, sabe o que eu percebo de criança? Criança, ela se magoa e briga rapidinho. Você sabe que eu percebo isso, que quando você coloca duas crianças junto, elas já dão uma agitada. Agora coloca 3 junto. Vira um furacão. E daqui a pouco eles estão bem felizes, eles estão bem alegres, que eles estão os 3 juntos brincando, e eles estão virando a casa de cima para baixo. Daqui a pouco um abre um berreiro. Abre a sirene. Aí você, o que foi? Ele me enfiou o dedo no olho. E não sei o que, eles brigam. Então assim, você não pode deixar a criança muito junto, que ela já briga, ela já discute. É coisa de criança, irmão, coisa de criança. Coisa de criança, se magoa, se chateia. Daqui a pouco eles estão lá com um beijo que vai lá no calcanhar. O que aconteceu? Parou, passa um pouquinho, já estão brincando de novo. Estão brincando. É coisa de criança, irmão. Isso é coisa de criança, irmão. Agora tem uns que eu vou te falar, irmão. Tem uns que não cresceram, que estão falando que nem menino ainda. Estão sentindo que nem menino ainda. Qualquer coisa abala. Qualquer coisa eu não quero mais. E tem gente que está discorrendo. Discorrer é agir. Está agindo que nem menino. Agindo que menino. E diz aqui na continuação. Mas logo que cheguei a ser homem, essa palavra aqui que eu queria falar para você. Acabei com as coisas de menina. Acabei. Tem coisa, irmão, que se não acabar, Deus não vai poder te dar a herança que Ele quer. Existe uma herança. Porque quando o herdeiro é menino, isso que eu estou pregando para você hoje, o herdeiro, ele é dono de tudo, mas ele não pode ter acesso. Ele não pode acessar. Por que ele não pode acessar coisas maiores, coisas grandes? Justamente porque ele não acabou com as coisas de menino. Não acabou com as coisas de criança, de moleque. Não acabou ainda. Ainda fala, como eu coloquei, né? Ainda fala, ainda sente, ainda está agindo como se fosse uma criança. Aí eu te digo uma coisa. Eu penso comigo, na Bíblia Sagrada, Deus é Pai. Você viu, vários textos na Bíblia Sagrada falam que Deus ele é Pai, né? Então, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela tem os carrinhos, ela tem as bonecas. A Bíblia Sagrada tem as pequenas bênçãos. Tem os pirulitos, tem os bonezinhos de helicóptero. A Bíblia tem as coisas menores, mas a Bíblia Sagrada também tem as mansões. A Bíblia Sagrada também tem os automóveis grandes. A Bíblia Sagrada, ela tem, sabe, grandes terrenos. A Bíblia Sagrada, ela tem coisas grandes, mas ela tem coisas pequenas também. E para quem que são as coisas pequenas? De acordo com aquilo que o pastor Mike está pregando, para quem que são as coisas pequenas? Para os meninos. E para quem que a Bíblia Sagrada tem as coisas grandes? Para os que cresceram. Eu vou nem falar a palavra adulto, né? Mas é para aqueles que cresceram espiritualmente. Não, pastor Mike, eu tenho que ser que nem uma criança para entrar no céu. É outra história, não tem nada a ver isso aí. Aí Jesus está falando sobre a questão de você confiar no Pai. É outra história. De você perdoar rápido, que nem uma criança. Agora eu estou falando hoje de maturidade. Eu estou falando hoje de capacidade. Eu estou falando de estrutura. Deus, ele tem heranças maiores. É isso que eu quero te mostrar. Que Deus está esperando que essa estrutura de criança acabe. Acabei com as coisas de menino. Acabei. Essa frase aqui, irmão, mexeu muito comigo quando eu meditava. Que se eu não acabar com isso, ainda não é tempo de eu receber coisas maiores. Se eu não conseguir acabar com isso, se eu não conseguir finalizar esse período da minha vida, espiritualmente falando, eu vou ficar com os carrinhos e com as bonecas da Bíblia. São coisas menores, que Deus vai tratar com você, vai tratar. Mas Ele não vai poder tratar, como disse o apóstolo Paulo. Eu queria tratar vocês como adultos espiritualmente, mas eu tenho que tratar vocês como meninos. Eu tenho que dar o leitinho, o racional, eu tenho que dar uma coisinha, mas, né? Criança não tem responsabilidade, criança não tem compromisso, criança se atrasa.
Criança, se você for dar uma cobrança um pouco maior, ela chora, ela fica brava. Tem criança até de vez em quando que fala assim, eu não quero mais que você seja meu pai. Oh, você já passou por isso, irmão. Você já passou por isso dentro de casa. Não gosto mais de ti, mamãe. Vou lá ficar com o papai. E essas coisas espiritualmente vão acontecendo com a gente que é adulto fisicamente, mas é criança espiritualmente. E se não acabar, vai ficar com as coisas pequenas. As coisas pequenas serão dadas para você. Agora as coisas grandes vão ser dadas para as pessoas que vão crescer. Pastor, e se por acaso eu assumo alguma coisa sem estrutura? Provérbios capítulo 20, versículo 21. Vamos lá. Provérbios 20, versículo 21. Tá acompanhando direitinho, pessoal? Né? Graças a Deus, que bom que você está aprendendo. Diz assim a Bíblia Sagrada: entrando é assumindo, tá? Assumir, eu até coloquei no meu estudo aqui, assumir, você toma posse. Tomando posse, entrando, assumindo, apressadamente de posse de uma herança, que eu estou pregando até agora sobre isso, né? De você receber uma coisa que é do teu pai, de você receber uma coisa que é herança sua. Você assumindo apressadamente, sem estrutura, sem ter capacidade para aquilo, assumindo uma herança no princípio, então foi uma coisa prematura, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa que não foi esperado o processo para aquilo ali acontecer. Olha como é que vai ser: o seu fim não será bendito. O nosso final não é bendito quando a gente não tem estrutura para ter aquilo ali. Então de vez em quando a gente está afobado para ter alguma coisa, afobado, e a gente assume. A gente forçou a barra, conseguiu então receber aquilo. Mas recebeu aquilo, não tinha estrutura, não tinha capacidade. Você sabe, irmão, que vai dar problema aquilo ali. Você sabe quem me remete quando eu estudo esse texto aqui? Não tem outra pessoa na Bíblia Sagrada que eu consiga me lembrar, a não ser do filho pródigo. Não tem como. Eu leio esse versículo, me vem na cabeça o filho pródigo, porque diz, entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, ou seja, foi muito rápido. O seu fim não será bendito. Vai para Lucas 15, versículo 11, para mim te mostrar. Lucas 15, 11. Vamos lá. O fim não será bendito. Vai acabar em necessidade. Vai acabar, você vai ver assim, caramba, olha só o que aconteceu comigo. Diz a Bíblia Sagrada assim, aí disse um certo homem que tinha 2 filhos. Próximo versículo, Jesus fala, e o mais moço, imaturo, sem estrutura, sem experiência, sem capacidade, é aquele que não foi preparado, não tem preparação, ele ainda é moço, ele não tem ainda uma vivência. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Você vê que parte dele, não parte do pai liberar a herança. Você vê que é uma coisa forçada. Você vê aqui na Bíblia Sagrada que é uma coisa que parte dele, uma coisa que ele está querendo. Não vem aquela coisa, ele não esperou o pai morrer. Ele não esperou a ordem cronológica dos fatos. Ele não aguarda o negócio acontecer. E diz assim, e ele repartiu por eles a fazenda, porque ele tinha um irmão mais velho. E aí no versículo 13 diz, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo. Então você vê que ele conseguiu reunir toda a herança dele. Ele deve ter vendido, enfim, por essa parábola dá para entender que se ele conseguiu juntar tudo, ele vendeu. Ele conseguiu vender, ele conseguiu fazer um negócio, ele vendeu e ficou tudo em mãos dele. E partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então o que você observa nessa passagem? Que ele não tinha nenhuma estrutura, nenhuma capacidade, ele queria viver uma vida louca, ele não tinha responsabilidade, ele saiu, ele foi para essa cidade longínqua, esse lugar longe do pai, e ali quando ele fica longe, ele fica louco, irmão. Ele fica doido, ele fica maluco, ele começa a pegar aquele dinheiro pensando que aquilo ali não vai acabar, pensando que aquilo ali ele não tem que investir, ele não tem que administrar, ele pensando que agora ele está vivendo uma vida. E ele foi vivendo daquele jeito, do torto, sem administrar nada. Ele foi vivendo assim, sem ter uma espinha dorsal de administração. E a Bíblia diz no próximo versículo o seguinte, e havendo ele gastado tudo. Então você vê, ele pega tudo e gasta tudo. E houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É isso que eu estou falando.
Ele chega ao ponto, pessoal, ele chega ao ponto de ir lá, querer comer bolota de porco, sabe, lavagem de porco junto com os porcos. O negócio é terrível, mas tudo isso aconteceu porque ele foi afobado, ele assumiu antes do tempo, ele foi prematuro. E é isso que eu estou dizendo, Deus ele não quer fazer isso com a gente, mas ele deixa isso aqui registrado na Bíblia Sagrada para mostrar para mim e para você que não é bom que isso aqui aconteça. Não é bom que isso aqui aconteça. Então você tem que esperar o tempo, que você venha acabar com as coisas de menino, falar com o menino, sentir com o menino, você agir com o menino. Você tem que pedir isso para Deus. Deus, se o Senhor vê que eu não tenho estrutura para isso ainda, me ajuda. Eu quero amadurecer mais, porque eu não quero assumir alguma coisa e ficar que nem o filho pródigo. Eu não quero daqui a pouco o Senhor me deu alguma coisa porque eu forcei a barra e eu não tinha estrutura, não consegui segurar, perdi tudo, hoje estou passando necessidade. Eu já vi muita gente que assumiu herança de pai e de mãe e que era uma herança muito grande, muita capacidade financeira, vamos falar de dinheiro, né? Então tinha muito dinheiro, caiu no colo daquela pessoa, hoje a pessoa não tem mais nada. A herança foi grande, mas quem tinha estrutura era aquele pai e aquela mãe. Quando eles morreram e passaram as coisas para os filhos não tinham cabeça para isso. Os filhos não tinham mentalidade para isso, não tinham cabeça. E aí ele começou, né? Nossa, agora eu estou rico, mas rico não é para sempre, irmão. Se você não souber administrar bem o negócio, aquilo ali vai acabando, aquilo ali some. Por isso que isso aqui que Deus deixou para nós na Bíblia Sagrada é um alerta. O filho pródigo é um alerta para quem não ainda cresceu, quem não cresceu. Você sabe que até no ministério o apóstolo Paulo fala isso? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. No Timóteo ele fala assim, 1 Timóteo 3,2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado e não contencioso e não avarento. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E o versículo 6 que eu estou pregando, não neófito. Neófito é imaturo, neófito que não tem estrutura. Por quê? Para que se ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O que é essa questão de se ensoberbecer? Que muitas vezes alguém recebe um cargo e a pessoa não tem estrutura na cabeça para aquele cargo. E o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a mandar os outros, ela vai fazendo negócio e ela mesma não vai fazendo a parte dela. Ela se ensoberbece, ela acha que está por cima da carne seca. E aí vem aquele provérbio 16, versículo 18, onde diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eu vejo isso no filho pródigo, como eu estava pregando até agora. O filho pródigo foi aquele cara que ele pensou que ele estava por cima da carne seca. Ele se ensoberbeceu com aquele dinheiro que caiu no colo dele. Ele ficou soberbo, começou a achar que era alguma coisa e ele arruinou tudo. Então a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Você já deu algum dia um brinquedo um pouco melhor para o seu filho? Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai brincar ou vai mostrar para o amigo dele? Ele vai mostrar para o amigo e vai fazer assim, ó. Eu lembrei agora do Kiko, que ele pegava e ficava batendo uma bola assim no chão e dizia assim, imagina quando eu tiver a bola quadrada. A bola quadrada. E ele fazia assim na frente do Chaves, né? Eu tenho, tu não tem. É isso aí, coisa de criança. A criança ela é exatamente assim. Ela chega a um ponto de que ela não desfruta do negócio. Ela quer só mostrar para os outros. Não tem maturidade ainda. E isso não está só aqui na Bíblia Sagrada. O maior exemplo disso que Deus deixou para mim e para você, você sabe qual foi o maior exemplo disso? Que a gente tem que tomar um extremo cuidado sobre essa questão de ter que crescer mais para receber coisas maiores. Você sabe qual foi o exemplo maior? Adão e Eva. Adão e Eva eles já nasceram adultos. Na primeira tentação que o diabo faz, na primeira tentação eles caem em pecado. Primeira tentação. A primeira tentação, eles estragaram tudo. A serpente veio lá, ela pegou e ofereceu para Adão e para Eva, né? Oferece para Adão e para Eva lá a árvore da ciência do bem e do mal, e daqui a pouco eles caem, porque eles não tiveram infância, eles não tiveram preparação, eles não tiveram estrutura,
Só que depois a Bíblia Sagrada fala que vem Jesus. E Jesus já é totalmente diferente. Totalmente. Se Adão e Eva não tiverem infância, a Bíblia Sagrada diz em Lucas 2, versículo 41, vamos lá estudar? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de da Páscoa. Versículo 42. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E agora diz assim, regressando eles e terminados aqueles dias, olha como é que a Bíblia diz, ficou o menino Jesus. Menino, tá aí ó. É bem o que está na Bíblia. É o que eu estou pregando. Adão e Eva não tiveram infância. Primeira tentação, estragaram tudo. Agora Jesus não. E ficou o menino em Jerusalém. E não souberam seus pais. Não sei o que aconteceu lá. Era muita gente que subia até Jerusalém. Ele ficou para trás. E a Bíblia Sagrada diz que ele acabou então ficando em Jerusalém. E era de caminho de um dia. Você vai ver no próximo versículo dizendo. E pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, ou seja, sei lá, tá brincando com o primo dele, tá lá na casa, tá lá na comitiva de outra pessoa, enfim, né? E pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, você imagina, um dia caminhando, e procuravam entre os parentes e conhecidos. Então eles caminharam um dia, e eles começaram a procurar. Aí eles começaram a ficar preocupados, pô, caramba, onde é que está Jesus? E ele era menino, ele era criança, ele era moço. E olha o que diz, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Continua lendo comigo. E aconteceu que passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então o que você vê nessa passagem até aqui, nesse momento? Você vê, Jesus está se virando ou não está se virando com 12 anos? Jesus está se virando, ele já ficou 3 dias sem o pai e a mãe dele, e ele continua lá, focado no templo, vindo à igreja. Na igreja, Jesus com 12 anos na igreja. Você tem que parar com essa folia, irmão, de eu sou a igreja, não preciso na igreja aprender. Tem que parar com isso, irmão. Até Jesus passou por esse negócio para não cair em pecado. Até Jesus passou por esse processo para amadurecer. Então os que acharam Jesus depois de 3 dias no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Próximo versículo. E todos que ouviam admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E diz mais agora, e quando viram, maravilharam-se, disseram, a mãe, né? Filho, por que você fez isso para conosco? Eis que o teu pai e eu estamos ansiosos, te procurávamos. Você foi fazer 3 dias que a gente não te vê, meu Deus, que susto que a gente tomou. Sabe o que Jesus disse? Próximo, e ele disse, por que vocês me procuráveis? Por que é que me procuráveis? O que estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eita! Que isso? 3 dias ele conseguiu se virar, ele estava dando show de interpretação no meio dos doutores, com as perguntas e com as respostas, e quando a Maria chega e pergunta para ele por que ele tinha feito isso, ele disse, eu estou focado tratando das coisas de Deus, das coisas do meu pai, eu estou amadurecendo. E eu pergunto para você, mesmo Jesus dando show, se sustentando sozinho 3 dias, e dá a entender que ele nem precisava de José e de Maria, porque ele disse, eu estou aqui, estou tratando, por que você está me procurando? Não precisa nem me procurar, eu estou aqui tratando os assuntos dos negócios do meu pai. Mesmo assim, eu pergunto, Jesus começou o ministério dele nessa idade? Não. Ele não tem idade para isso ainda. Ele está se preparando. Foi o que Adão e Eva não fizeram. Por isso que você vê na primeira tentação, quando Jesus é tentado com aproximadamente 30 anos de idade, ele vence o diabo. Ele vence o diabo porque ele teve infância. Ele vence o diabo porque ele tinha estrutura e estava preparado. Desde os 12 anos se preparando. Então podemos dizer que Jesus, preste atenção que é forte, hein? Anote essa frase. Jesus se preparou para vencer o diabo. Se preparou para vencer as trevas. Adão e Eva não tiveram essa preparação. E no primeiro ataque, caíram. Primeiro ataque, estragaram tudo, porque há uma diferença em quem tem maturidade e quem não tem maturidade. Pastor, eu estou querendo dizer então que Jesus venceu o diabo porque ele teve infância? Exato. Ele teve uma infância de preparação. Ele teve uma infância.
E depois ele passou por um deserto. Depois do deserto, ele foi então tentado pelo diabo, no final do jejum dele. E ele venceu o demônio. E depois continuou vencendo o diabo para sempre, né? Continua vencendo Satanás. Então você vê, não é porque eu sou uma pessoa que aparentemente eu estou preparado, mas eu não tenho idade. Você sabe que um sacerdote naquela época, ele só podia ser sacerdote com 30 anos. Um levita só podia começar no templo a ajudar com 20. Hoje nós colocamos geralmente as pessoas na obra de Deus com menos idade na obra de Deus. Mas o levita que ia ajudar na igreja com 20. Para se tornar sacerdote, no mínimo você tinha que ter 30 anos de idade. Para pregar, para fazer a obra, para ter aquela comunhão com Deus, aquele negócio. Antes não podia fazer nada, podia se preparar. Podia ter estrutura. Então Deus leva muito em conta essa questão de amadurecimento. Aí você me pergunta, pastor, como é que eu faço para amadurecer mais? Você sabe que para amadurecer você precisa passar o que aconteceu com o José. Gênesis 37, que eu vou acabando. Chega, tá bom. Gênesis capítulo 37. O versículo 2. Eu só vou ler esse versículo, depois eu vou explicar para você rapidinho o que aconteceu. Senão a gente vai demorar muito, eu não quero. Gênesis 37, versículo 2. O que eu faço para amadurecer? Pastor, tem alguma coisa para fazer amadurecer? Tem, quer ver? Ó? E estas são as gerações de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, então você vê que ele era um jovem, um adolescente, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Então José era aquele menino fiel, mas sem cancha, sem experiência. Ele não sabia lidar com os irmãos, não sabia lidar. Os irmãos dele faziam coisas erradas, ele não sabia lidar. Ele levava para o pai dele, aí o pai dele começou a ver que ele era mais fiel do que os filhos, ele começou a ficar bem visto no versículo 3, que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era fiel, né? E porque era filho da sua velhice. Então ele era moço, muito fiel, mas não tinha estrutura, porque a Bíblia diz, e ele fez, né? E fez uma túnica de várias cores. Ele não soube administrar esse negócio, e até é difícil de administrar. Por que é difícil administrar? Porque ele está sendo diferenciado muito cedo. Então o pai está colocando ele em evidência muito cedo. Eu acho que eu vejo que até na questão do próprio Jacó, e no caso do Israel, eu não vou dizer que ele errou, não posso afirmar, ele errou, mas você vê que ele não pensou nisso. Que era um menino muito novo que estava ficando muito em evidência na frente dos irmãos que eram mais velhos. E aí você conhece a história, começou a dar problema, não deu? Começou a dar confusão, os irmãos começaram a odiar ele, porque ele era menino, e ele tinha na verdade uma fidelidade maior. O pai começou a se inclinar para ele, e aí o negócio tudo começou a acontecer. E ele passou por 4 períodos que eu não tenho como pregar para você aqui, que ele é muito comprido a pregação, mas eu vou te mostrar 4 coisas que ele teve que passar. Fala comigo em voz alta, todo mundo junto. Cova, venda, injustiça e prisão. Vamos de novo? Cova, venda, injustiça e prisão. Isso demorou 13 anos. Logo depois, então, que acontece essa folia, Deus foi tentar ajudar ele, dar um sonho para ele, não soube lidar com o sonho, foi lá, contou para os irmãos, aí veio o segundo sonho, ele contou de novo, ele não tinha maturidade, ele não sabia lidar com aquele negócio, os irmãos dele jogaram na cova, rasgaram a roupa dele e jogaram na cova. Depois de jogar na cova, os irmãos, em vez de matar o José, venderam ele. Depois de vender, ele foi parar no Egito. Aí quando ele para no Egito lá, ele é injustiçado. Aí da injustiça ele vai parar na prisão. E lá na prisão já passaram 13 anos. Foram 13 anos de processo. Cova, venda, injustiça e prisão. Foram todos esses 4 processos que ele passou. De ter que cair na cova, de ser vendido, ser passado para trás, ser injustiçado, depois ficar prisioneiro por um tempo. E depois, Gênesis 41, versículo 14, ele sai da cova. Sai da cova, ó. Então enviou o faraó e chamou José e o fizeram sair logo da cova. E isso aqui para mim que é o mais importante, e barbeou-se. Mas por que é tão importante, pastor, ele se barbear? Porque o que ele não é mais? Ele não é mais menino, ele não é mais criança. Está na hora de ele assumir coisas maiores. Está na hora, ele já passou por esse processo todo de sofrimento, ele passou por todo esse período de dificuldade na vida dele, e agora chegou a hora de ele se barbear. Chegou a hora de ele fazer a barba, ele já tem barba na cara,
E a Bíblia diz então, né, que e mudou as suas vestes. Ele não tem mais vestes agora de menino. Não é mais aquela túnica de várias cores, coloridinha, não. Agora é uma veste real para entrar na presença do rei. E ele veio até Faraó, na presença de Faraó, né? E aí lá no mesmo capítulo de Gênesis 41, no versículo 45 e 46, você vai descobrir tudo, ó. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, que é salvador do mundo, que ele acabou revelando sonhos lá dos 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Ele revela para o Faraó. Ele sempre teve esse dom do lado dele. Ele sempre teve essa capacidade de revelar os sonhos. E aí o Faraó vê que não tem gente mais capacitada do que ele para que assuma o governo do Egito. Então ele já se torna então o Zafenate-Paneia, que é salvador do mundo, e deu-lhe por mulher, ó, já tem, tá para casar, tá pronto para casar. E deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E o 46 é o mais top, ó. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Lá o Gênesis 37, 2, que idade ele tinha? 17. Agora que idade ele tem? 30. Então foram 13 anos de processo. Foram 13 anos de processo para ele se barbear. Quando ele se barbeia, chegou a hora de assumir coisas maiores. E tem que chegar a tua hora, irmão. Tem que chegar a minha hora. Tem que chegar a nossa hora, que a gente acabou com as coisas de menino. Agora a gente vai saber tratar com os nossos irmãos. Agora a gente vai saber lidar com as pessoas. A gente vai começar a saber que não é todo mundo que é nosso amigo. A gente vai começar a descobrir, a gente não vai confiar, porque criança, qualquer dificuldade você tem muito com criança, você tem que avistar assim, ó, você não pode ir com todo mundo. Você não faz para o teu filho? Quem já falou isso para os filhos, né? Você não pode ir com todo mundo, você tem que cuidar quem te dá bala. Eu me lembro que até hoje minha mãe tinha esse cri-cri, né? Quem te deu essa bala? Onde é que você foi? E se colocaram veneno? E se colocaram alguma coisa para você ficar mole e te levar para algum lugar? Eu falei, caramba! Não, mas entendeu? Porque a criança, ela acredita em todo mundo. A criança confia em todo mundo. Você nunca chegou na casa de um estranho e tem um bebezinho, ele vem caminhando, vem e agarra você nas tuas pernas, vem e te abraça. Nem te conhece. Adulto faz isso? Adulto fica assim, senta, você não conhece a pessoa. Você está lá junto com alguém que você conhece, você está lá abrindo o coração. Aí chegou um estranho na sala, você fica quieto. E você fica observando. E isso, a gente tem que começar a ficar mais adulto. E não, é amiguinho de todo mundo e brinca com todo mundo. Pode. Você tem que amadurecer, irmão. Tem que crescer. O José já amadureceu. Então chegou a hora de ele passar dos carrinhos e das bonecas da Bíblia para começar a ter os automóveis e as casas da Bíblia Sagrada. O pai, ele vai tratar você conforme a tua estrutura. O pai, ele vai te dar, ele te ama. Ele vai tratar você conforme a tua estrutura, conforme o teu amadurecimento, o teu crescimento. Então eu já expliquei para você como é que se faz para amadurecer. Então você vai precisar passar por lutas. As lutas nos amadurecem. Romanos 5, versículo 3. Põe na tela. Estou quase acabando, tá? Até esse negócio de vir na igreja e anotar a Bíblia, meditar na palavra. Criança consegue ficar aqui no salão? Por que criança não consegue ficar no salão? Ela fica enjoada, ela começa a se bater, ela começa a se coçar. Daqui a pouco a criança começa a fazer barulho no meio do culto. Por isso que tem escolinha. A criança não consegue ficar muito tempo aqui escutando a palavra. A criança dorme. O adulto não. O adulto tem foco. O adulto anota. O adulto ele quer crescer. O adulto ele melhorou. Ele já não é uma criança. A criança não, a criança, como eu disse, né? Ela tá louca para sair daqui para ir brincar. E tem gente que já é adulto, uma pessoa diz, o churrasco, agora daqui a pouco. Calma. Amadurece, irmão. Acorda para a vida. Você tem que vir anotar as coisas, irmão. Você tem que vir anotar as coisas. Anotar as coisas, você está num momento de aprendizado. Você está num momento que Deus está falando para você hoje, que conforme a tua estrutura é o que Ele vai dar para você. Então a Bíblia diz sobre amadurecimento aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que eu tenho que ficar feliz e me gloriar nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz paciência, porque vai demorar. Tem lutas que demoram um pouco mais. O José demorou 13 anos para crescer. Mas a paciência, no meio dessa luta, vai te trazer... Claro, é isso que você precisa, experiência. Eu e você, a gente precisa de experiência. Experiências. Eu já não sou mais o mesmo de anos atrás. Não sou mais.
Eu já não sou mais o mesmo quando comecei a fazer academia. Quando eu comecei a fazer academia, me deram 2 cotonetes. Eu fiz 2 cotonetes e no outro dia eu não conseguia caminhar. Hoje não, irmão. Hoje é diferente. Eu já não sou mais o mesmo. Você precisa aprender isso. Eu não sei se você passou pelo período da escola das contas de dividir e de multiplicar. Meu Deus do céu, que luta! Cruz credo. Meu pai se esforçava para dizer, meu filho, 2 dividido por 2. Eu chorava. Aí ele dizia assim, ó, 3. Não é 3. É 1. Agora hoje, se eu falar com você, na hora você diz que 2 dividido por 2 é 5. Não, tô brincando. É 1. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Você não é mais o mesmo. Acabou, irmão. Você já não é mais a mesma pessoa. Não, pastor, eu sou o mesmo. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Esse tempo tem que fazer você ter experiência. As lutas, as dificuldades, as dores que você passa, as tribulações, os sofrimentos, fazem você ter experiência e a experiência te traz esperança. Agora você sabe como lidar com a situação. Então você entendeu. E para finalizar tudo, vamos abrindo em Hebreus 11, versículo 24, para ver se você cresceu e está pronto para coisas maiores. Porque você é herdeiro. Eu e você, nós somos herdeiros. Só que o herdeiro só vai ter acesso depois que crescer. Senão, você vai ser sempre herdeiro, mas não vai usufruir de nada, né? Eu sempre digo isso, não vai conseguir usufruir, não vai conseguir desfrutar, vai sempre ter alguém que vai ter que carregar pela mão, vai sempre ter aqui alguém que vai ter que levar para cima, para baixo, vai ter que ter tutor, vai ter que ter babá, vai ter que dizer, né? Misericórdia, lembrei, tem um negócio agora, né? Que meu filho de vez em quando assim, começa a querer se dar uma de macho, sabe? Querer dizer, eu falei, rapaz, você não sabe nem limpar ainda. Me perdoe, você entendeu, né? Você nem limpar ainda, você quer... Parece um galinho. É um galo, mas é um garnizé ainda. Então você pode parar. É um galinho, mas é um garnizézinho. Não tem. Tem coisa, irmão, que não tem, irmão. Você vai ter que crescer um pouco mais. Senão você vai ficar com os carrinhos da Bíblia e as bonecas. Até o final da tua vida. Só coisinha pequenininha. Deus quer te dar os carros e as mansões da Bíblia. Deus quer te dar coisas maiores. Mas aí, se você tem que ter estrutura para isso. E você, para crescer, tem que vir à igreja, tem que anotar, tem que pensar nisso. Pela fé, Moisés sendo já grande. Então, como é que eu mostro que eu cresci? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você começa a recusar pecados. Isso é um tiratema de quem está grande. Você ficou grande, você começa a recusar as coisas do diabo para ficar com as coisas de Deus. Pastor, eu não consigo. Igreja e boate. Boate. Está criança ainda. Apareceu um pecado ou a santidade? O pecado. Ainda não chegou a tua hora. Quando você fica grande, a primeira coisa que você faz, você recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Dá prazer? Dá. Faz você ser uma pessoa, sabe, mais bem sucedida? Faz, porque, imagina, ser filho da filha de Faraó é você ser abanado com folha de bananeira, é colocar uvinha na tua boca. Mas ele sabia que era errado. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E antes, aí outra coisa, eu esqueci outra coisa quando você é grande, pela fé, você começa a ouvir mais a Bíblia. Quando você cresce, a Bíblia Sagrada ela se torna Senhor da sua vida. Você vive pela fé, você começa a recusar ser chamado filho da filha de Faraó quando você ficou grande. E no próximo versículo diz mais: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Então você sabe que o pecado é prazeroso, mas não é para você. Você prefere passar luta sendo santo do que você ter prazer por um pouco de tempo com o demônio. Você cresceu. Está na hora de coisas maiores acontecer na sua vida. Você quer ver mais? Próximo versículo, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, que é o sofrimento de Cristo, a entrega de Jesus na cruz, do que os tesouros do Egito. Então o meu tesouro mesmo é o que Jesus fez por mim na cruz, e não as coisas da terra. E agora vem mais. E aí você cresceu, quer ver? Porque tinha em vista a recompensa. Quando você amadurece, você sabe que tem coisas maiores.
que vem de Deus, e não só as coisas terrenas. E para finalizar tudo, é forte, pela fé deixou o Egito, que significa nada mais do mundo te escraviza quando você é grande. O Egito não te escraviza mais. O Egito ele não consegue te segurar mais. O mundo não te segura mais. E outra coisa, você para de ter medo da ira do rei. Você não tem mais medo do diabo. Porque você fica firme como que vendo invisível. A tua visão muda. Você enxerga diferente. Então eu preparei aqui um esboço para você fazer o tiratema se você já é grande espiritualmente. Primeiro, você vive pela fé. Segundo, você recusa as coisas do diabo. Terceiro, você não tem mais medo do demônio. Quarto, você não é mais uma pessoa escrava do mundo. E por último, você fica firme enxergando diferente dos outros. Você cresceu. Você é uma pessoa que está preparada para receber um brinquedo maior. Você vai poder ter um brinquedo da tua idade agora. Ou de repente não é mais nem brinquedo. Na verdade eu acho que é brinquedo, porque os meninos brincavam com carrinho quando era pequeno, ou não é? Carrinho. Agora você tem um automóvel. Mas ainda continua sendo um carrinho. As meninas não brincavam de boneca? Brincavam ou não brincavam de boneca? Pois é, agora você tem uma filha. As brincadeiras é isso aí, mano. A gente só vai mudar um pouco mais os nossos brinquedos. Você começa a ter uma estrutura um pouco maior. Então você agora não é mais brincado. Agora você faz assim, ó. As mulheres ganhavam as casinhas, né? Para brincar lá com a frigideirinha. O fogãozinho. É que as mulheres não gostam que fale isso, né? É machista. Mas acho que a maioria, vai dizer que as irmãs não tinham esse negócio, né? De ter uma cozinha, um fogãozinho, e botar uma bonequinha brincando. O menino não faz isso, né? Se o menino fizer isso, não. Você tem que dar um corretivo, até ensinar ele. Mas se você vê, agora você tem a tua casa. O sonho da mulher, né? É casar e ter uma... porque ela tinha a casinha quando era criança. O homem não. O homem, se tiver um lugar para dormir, beleza. Mas ele tem que ter um carrinho. Deus quer te dar coisas maiores. Mas você tem que ter mais estrutura. Não vem na igreja. Não ora. Qualquer coisa que fica entre a igreja e as coisas do mundo, como é que Deus vai te dar mais? Aí você ora. Oh, meu Deus, sabe como é que ele entende? Ele entende assim a tua oração. Ele entende você é uma criança ainda. Agora, quando você amadurece, ele vai entender a tua oração como uma oração de adulto, uma pessoa de crescida. Aleluia. Tem coisas maiores chegando para você. Deus quer passar o bastão para você. Posso te dar só mais um versículo? Posso? Só mais um? Rapidinho então. Primeiro livro dos Reis, 2, versículo 1 e 2. E aqui eu acabo. Chega, tá bom. Gostaram da palavra? Interessante, né? E aproximando-se os dias da morte de Davi está quase morrendo, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer. Esforça-te, pois, e o que ele diz? Seja homem, porque eu estou passando bastão para você. Cresce, seja homem, porque eu vou entregar no teu colo o meu reino. Eu estou para morrer, e eu quero que você cresça. E é isso que Deus está falando com todos nós hoje aqui. Deus quer entregar um reino na sua mão. Deus quer entregar coisas maiores, mas ser homem. Esse homem aqui não quer dizer, pastor, ainda bem que eu sou mulher. Não é isso. Ele está falando aqui de gênero. Ele está falando aqui sobre você ser homem, crescido. Uma pessoa que agora tem estrutura. Uma pessoa agora que já não é mais um menino, porque Ele quer te entregar coisas maiores. Está na hora de você passar de fase na sua vida. Deus está querendo que você entre numa fase de coisas melhores, uma fase de coisas maiores. Ele não quer mais que você fique só com um carrinho, Ele quer te dar uma bicicleta. E se você crescer mais, Ele quer te dar uma moto. E se você crescer mais, Ele quer te dar um carro. E se você crescer mais, Ele quer te dar um avião. Você entendeu que não, você não vai, pastor, Deus vai me dar um avião. Não estou indo, você entendeu o que eu estou falando, né? Pastor Mike profetizou que eu serei piloto de avião. Não é isso. Eu estou falando que conforme você vai crescendo, Ele vai te dando coisas. Quanto mais pequeno você é,
menores. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Se coloque de pé. Pastor, vou vir mais para a igreja. Opa, glória a Deus. Jesus estava sempre no templo. Jesus estava sempre no templo. Com 12 anos já estava lá, né? 12 anos estava lá e ficava lá. E templo. E bastante tempo no templo. Né? Tem que estar na casa de Deus. Aqui você vai amadurecendo, você vai crescendo. Você vai sendo corrigido. Acho que essa é a verdade, né? Nós vamos nos corrigindo. Tem muita coisa que quando você se pega, você observa que você ainda não tem estrutura. Você ainda não tem aquela capacidade que Deus gostaria que você tivesse. E se Deus vai dar uma coisa para você que você não tem estrutura, Ele vê que você vai se desviar, Ele não vai dar, irmão. E Ele deixou para mim e para você exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que receberam coisas que não tinham estrutura para aquilo, irmão. Não tinha estrutura. O jovem rico, Adão e Eva. Adão e Eva, eu acho para mim, é o mais top de todos. Que Adão e Eva não tiveram infância. Não tiveram infância. Eles receberam tudo, já eram adultos. Então eles eram adultos sem preparação. Eles eram adultos sem experiência. E o primeiro ataque do diabo, pá, estragaram tudo. Dá a entender que eles não ficaram muito tempo no jardim do Éden, irmão. Não ficaram muito tempo. Foi pouco tempo que durou aquele negócio na mão deles. Pouco tempo, irmão. Pouco tempo. Jesus já não. Jesus já conseguiu vencer o diabo. Porque ele passou bom tempo. Dos 12 aos 30. Quanto? 18, né? 18 anos se preparando. Aí ele começou o ministério dele. E o ministério de Jesus foi violento, né, pessoal? Mas que tinha estrutura. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fale com Deus agora. Deus, eu quero crescer. Eu preciso crescer, Deus. Eu preciso amadurecer. Vai falando com o Senhor. Eu preciso amadurecer. Eu preciso ter mais estrutura. Eu não quero ser uma criança espiritual. Eu quero acabar com as coisas de menino. Eu quero deixar de falar que nem criança. Eu quero deixar de sentir que nem criança. Eu quero deixar de agir que nem criança espiritual. Porque fisicamente, com o passar dos anos, você já não é mais criança. Hoje você já sabe falar. Hoje você já não diz mais dadá, gugu. Não, hoje você é um adulto. Alguns aqui já são até, passaram a fase do adulto, já são até idosos, velhos, velhas, pessoas que passaram tempo. Só que reporte isso para o mundo espiritual. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Igual. Aleluia. Deus está aguardando. Deus tem todo o tempo da eternidade para te aguardar. Deus, Ele quer dar coisas maiores. Ele quer liberar outras bênçãos. Ele quer liberar sobre você coisas que, humanamente falando, você vai ficar muito feliz com isso. Você vai ficar muito alegre, completo. Você vai se sentir bem. Você vai se sentir feliz. Você vai dizer, Jesus, que bênção é essa? E Ele vai dizer, porque tu tem estrutura. Amadureceu, cresceu. Em outras palavras, chegou a sua hora. Quando José ele fez a barba, quando José se barbeou com 30 anos de idade, chegou o momento de sair da cova. Chegou o momento de sair da prisão. Todo aquele período que ele passou, todo aquele período fez ele ter experiência, fez ele crescer. E eu vejo muitas pessoas falando isso. Muitas, não são poucas. Eu vejo muitas pessoas dizendo, se eu tivesse a tua idade com a cabeça que eu tenho hoje. Eu acho que você já escutou alguém falando isso também. Se eu tivesse a tua idade com a cabeça que eu tenho hoje. E é verdade. Eu fico pensando eu mesmo. A cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse hoje meus 13, 14 anos, muitas coisas eu não teria feito. Muitas coisas jamais teria feito na minha vida. Mas isso significa que nós não tínhamos estrutura. Nós tínhamos outros pensamentos. Esses dias a minha esposa conversava com um casal de pessoas idosas. E esse casal falou para minha esposa e disse: você ainda vai mudar muito a sua cabeça. Você vai mudar muito os teus pensamentos, os teus propósitos, os teus alvos. A forma de você analisar, a forma de você olhar para as coisas vai mudar muito ainda.
Ainda vai mudar muito a nossa cabeça. Espiritualmente a mesma coisa. As lutas que nós vamos passando, as tribulações que nós vamos passando, vai nos trazendo paciência. A paciência vai trazendo experiência. Quem sabe você está numa fase ainda de aventureiro, parece aquele adolescente, aquele jovem aventureiro, mas daqui a pouco você vai se centrar mais. Daqui a pouco você vai começar a se centrar mais, você vai começar a passar para outra fase. Eu vejo Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, Cantares, quando ele escreve Provérbios, são 3 fases de Salomão. Salomão no Cantares é aquele homem que ele está ali na sua adolescência, ele está ali na sua flor da sensualidade, aquele negócio todo. Já Provérbios, ele é adulto, chegou numa fase adulta. E já Eclesiastes, ele está numa fase velha. O Salomão deixou isso registrado na Bíblia Sagrada, que cada fase da vida nós precisamos passar. Não pule etapas, não pule etapas. Mas peça para Deus: Deus, me ajuda a amadurecer. Eu vou vir mais à igreja, vou anotar mais o que o pastor prega. Eu quero ter mais foco, eu quero ter mais meta, eu quero ter mais objetivo com o Senhor. Porque eu sei que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se prepare que coisas serão acrescentadas a você, senhora. Coisas serão acrescentadas a você, senhor. Derivi canta la barrica torichiribi canta laba charive cantara cheribiqueta ravaie requitiribiquito rabalabaie chiribi canta labas. Levante as tuas mãos agora e cante o refrão dessa canção. Aleluia. Em teu tempo, sim, tudo lindo, tudo lindo fazes, Deus, que tudo pode, tudo sabes, tudo sabe. Em teu tempo, cante. Em teu tempo, Tudo lindo fazes. tudo lindo fazes. Viva cada dia. Vivo cada dia. Um milagre. Um milagre. Eu vou viver. Eu vou viver. Tudo que tens para mim. Tudo que Tu tens. tu tens pra mim. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Eu sou sempre Eu sou sempre dependente dependente do teu favor. do teu favor. Não abro mão Não abro mão de ti. Mais uma vez, eu vou viver. Eu vou viver. Tudo que tens para mim. Tu tens para mim. Tu tens pra mim, Senhor. Senhor. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Eu sou sempre dependente. Sou sempre Dependente dependente do teu favor. do teu favor. Não abro mão. Não abro mão de ti. De novo, levante as mãos. Eu vou viver. Eu vou viver. Tudo que tens pra mim. O que tu tens? O que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Eu sou sempre dependente. Eu sou sempre Dependente dependente do teu favor. do teu favor. Não abro mão De ti. de ti. Levante as mãos, feche os teus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Quem sabe eu não estou recebendo coisas maiores porque eu não tenho estrutura ainda. Ainda não tenho capacidade. Espiritualmente ainda estou imaturo, despreparado. Mas isso vai, com o passar dos anos, eu vou deixando de ser inconstante. Eu vou começando a ter mais responsabilidade espiritual. Eu sou aquela pessoa que, com o passar dos anos,
não é mais qualquer coisa que me machuca. Com o passar dos anos, as minhas responsabilidades, os meus compromissos são mais sérios, espiritualmente falando. Quando eu sou cobrado pelo Senhor, quando eu sou cobrado pela Bíblia, eu não me dou, eu não me machuco, eu não fico magoado, chateado e bravo. Não. Eu vou amadurecendo. E nós vamos mostrando que estamos no caminho para coisas maiores. O Senhor tem carrinhos e bonecas, mas o Senhor também tem casas e carros. O Senhor tem coisas maiores, mas o Senhor só vai liberar quando enxergar em nós essa capacidade. Ele não quer que você seja um filho pródigo, que você assuma as coisas antes do tempo, prematuro, e você jogue tudo fora, que você faça que nem Adão e Eva, que acabaram não tendo infância, e por não terem infância, a primeira tentação, quebraram tudo, jogaram tudo fora. Jesus não. Jesus passou por todas as etapas, todos os processos. E Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ele já dava show, já se virava sozinho. Chegou até a dizer para Maria: nem sei o que você está me procurando, porque eu estava tratando os negócios do meu pai. Mas mesmo assim, ele não iniciou o ministério dele. Ele estava ainda se preparando para aquilo. E eu digo, levanta a mão para cá que eu vou profetizar. O tamanho da tua preparação vai ser o tamanho da tua bênção. O quanto você se preparar aqui nessa igreja vai determinar o tamanho do que Deus vai te dar. Quantas mensagens você anotar, quanto você aprender, como se fosse um colégio, como se fosse uma sala de aula, onde você vem para aprender, onde você vem para estudar. E aqui você vai pegando estrutura, e você vai crescendo, e você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesma. E você vai notar que as tuas dificuldades do passado já não serão mais as mesmas de agora. O que antigamente você chorava, esperneava, gritava, hoje você tira de letra, porque Deus é com você. E você diz: eu assumo essa bênção. Obrigado, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é esse Deus. Uau, glória a Deus. Amém.